Bom, vamos então, para terminar os nossos encontros a respeito do período militar, nós vamos terminar com o processo que conduziu até a eleição de Tancredo Neves. Com a derrota, então, da emenda Dante de Oliveira, que apresentava como proposta a eleição direta do sucessor de Figueiredo, e nós já colocamos aqui os motivos que possivelmente tenham criado no governo obstáculos, né? Ficou decidido muito bem que a sucessão do presidente Figueiredo seria efetivada por via indireta através do colégio eleitoral. Agora, já era uma realidade um pouco diferente daquelas eleições do próprio Figueiredo, que já encontrou uma oposição, na verdade, que disputou a eleição de forma simbólica, mas muito bem, do presidente Geisel, do presidente Médici, que essa então ainda mais tranquila. Como é que ocorre o quadro que vai acabar na eleição de Tancredo Neves? O candidato preferencial do presidente Figueiredo, ele perde a convenção do PDS. Era o ministro Mário Andreasa, ministro do Interior, que era o candidato de preferência do presidente Figueiredo à sucessão. Era um coronel reformado do Exército, mas com uma atuação política, ocupava um ministério importante, o Ministério das Grandes Obras, o Ministério da Obra Conta Seca, enfim, era um político que ocupava aqui internamente um ministério muito importante. Paralelo a essa situação, nós tínhamos já, com o governador Tancredo Neves, articulando a sua candidatura, inclusive com o seguinte argumento, de que sua candidatura era a única em condições de atrair os votos necessários do governo. Por quê? Ele se apresentava como um candidato moderado, como um candidato de uma travessia, como candidato de travessia, e uma travessia feita de forma tranquila. Que travessia era essa? A travessia da ditadura para a democracia, sem maiores impactos, sem maiores radicalismos. Bom, com a crise no PDS, com a aprovação de Paulo Maluf, que era na época deputado federal, ocupou o cargo de governador biônico de São Paulo, foi governador nomeado de São Paulo, Tancredo foi eleito governador em 82, Maluf saía de um governo do estado de São Paulo biônico, já com aquela fama que o caracteriza ainda em nossos dias, né? E Maluf, conseguindo sair candidato pelo PDS, cria uma divisão muito grande no partido, muito grande. Para consolidar essa aliança com setores governistas, era preciso, inclusive, uma forma de vencer a legislação eleitoral que determinava o seguinte: não poderia haver coligação, não dava para haver coligação, até porque o partido do governo tinha o seu próprio candidato. Então, como ter apoio do partido do governo, do PDS, sem a coligação, sem ter alguém lá? A solução foi muito simples. O presidente do Partido Democrático Social, na época, era o senador José Sarney, do Maranhão. José Sarney, então, rompe com o PDS e vai filiar-se ao PMDB. Pronto. Estava montada a chapa própria, né? Tancredo presidente, José Sarney vice. Então, é interessante que essa travessia seria feita com um político como Tancredo, que pertenceu à oposição parlamentar durante todo o regime militar, que possuía também um forte apelo popular, porque estava com Tancredo a caneta que Getúlio Vargas assinou a Carta Testamento. Ele tinha essa situação, ele conseguia também atrair, né, setores do trabalhismo, como de fato aconteceu. O PDT apoiou a candidatura Tancredo, embora com restrições à candidatura do vice, José Sarney, que era um homem ligado à ditadura. Foi um homem que durante todo o tempo do regime militar serviu, e muito bem, os governos ditatoriais. Bom, feita esta articulação, José Sarney do PDS filia-se ao PMDB, e além disso, os correligionários de Sarney que ficaram no PDS resolvem criar um novo partido, o PFL,
que há pouco tempo atrás resolveu mudar seu nome. Hoje é evidente que muitos dos membros de hoje do PFL não são daquela época, mas mudou de nome, hoje é Democratas, né? DEM, né? Criam o PFL, e esses líderes do PDS que vão para o PFL, eles vão liderados principalmente por Marco Maciel, Aureliano Chaves, são os nomes que lideram essa dissidência dentro do PDS, formando o PFL. Bom, a legitimação da candidatura Tancredo Neves efetiva-se a partir de uma estrutura de campanha muito semelhante a uma campanha direta. Então você tem a organização de comícios, viagens do candidato por todo o Brasil, procura sempre manter uma presença muito forte na imprensa, sempre aquele clima de campanha, um acusando o outro e tal, e a campanha ganha. A verdade é que a campanha ganha as ruas, a campanha consegue motivar a população, e isso vai criar a legitimação do governo ou da candidatura Tancredo Neves, sem contar com a antipatia pública, né, que é criada com a imagem na época, deputado Paulo Maluf, que é associado à corrupção, é associado à ditadura. Interessante é que o candidato a vice do outro lado, no caso do Tancredo, ele meio que passou assim por águas que limparam o seu passado, qualquer coisa desse tipo, porque ninguém lembrava disso convenientemente, né? Bom, o interessante da candidatura Tancredo Neves é que ela apresenta um programa. Esse programa, o objetivo desse programa é a construção de uma nova república. É muito interessante, porque nós já falamos dos principais problemas que nós tínhamos no Brasil daquele momento, o problema da crise econômica, a tentativa de retorno à democracia. Bom, uma das propostas de governo de Tancredo Neves era um sonho já antigo dos democratas brasileiros, dos partidos de oposição, que era a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso porque a Constituição que estava em vigência era a Constituição de 1967, que foi uma Constituição plantada, apesar de ter sido votada pelo Congresso Nacional, é uma Constituição que atendia exclusivamente os interesses militares, né? Guardava ali no seu conteúdo os pontos que interessavam a manutenção do regime militar. Outro ponto importante das propostas da nova república era de rever a situação com o FMI, né? Tancredo Neves chegou a dizer em vários pronunciamentos que a dívida externa, esse era um problema sério, né, não seria paga com a fome do povo, né? Essa era rever essa situação com o FMI e a política econômica imposta a partir dessa aproximação com o FMI. Bom, Tancredo é eleito presidente da República numa sessão do Colégio Eleitoral, muito emocionante. Nós, pela internet mesmo, você está acompanhando, é muito fácil você conseguir imagens desse momento. Você já deve ter visto, quem não viveu o período deve ter visto isso muito pela televisão, tem inúmeros filmes, documentários mostrando isso. Foi realmente uma mobilização popular muito intensa. Os partidos de oposição realmente se uniram em toda a candidatura de Tancredo. Os partidários do trabalhismo do governador Leonel Brizola, no momento do voto, declaravam o voto em Tancredo e não a Sarney. O Partido dos Trabalhadores não permitiu que seus parlamentares, na época uma bancada muito reduzida, votassem na candidatura de Tancredo Neves, em função do caráter de aliança, né, que se apresentava com o candidato a vice, ligado diretamente à ditadura. Lamentavelmente, Tancredo Neves, eleito, não conseguiu chegar ao momento da posse, né? Ele foi acometido de uma doença, dizia-se na época de verticulite, outras pessoas falam que foi um agravamento de problemas de saúde que ele já apresentava há algum tempo. Fato é que no dia da posse, na madrugada anterior à posse, ele foi internado no hospital de base do Distrito Federal, em Brasília,
E de lá, um momento longo de agonia, de sofrimento, de diversas cirurgias, foi transferido para São Paulo, em um hospital que considerava-se melhor, mas infelizmente faleceu e não chegou a assumir a presidência da República. Assume então o vice-presidente eleito, José Sarney, que é sobre ele que nós vamos conversar no nosso próximo encontro, o governo Sarney.